espera paciente, quer dar meu perdão, que seu sacrifício não seja em vão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Preciosas promessas eu tenho do Rei. Com Ele no lar terrenal morarei. No reino de luz sua face verei. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Provai e vede. História de hoje: transferência oportuna. Estamos no município de São Carlos, província de Mendoza, Argentina. O lugar é bem tranquilo. Os habitantes vivem seguros devido a uma boa estrutura policial nas ruas da cidade. O responsável por este trabalho é o chefe de polícia Miguel Martínez, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seu principal dever é manter a lei e a ordem, cumprindo suas funções administrativas e ajudando a população no que se refere à segurança. Durante alguns anos, Miguel conseguiu conciliar o seu trabalho como policial de características marcantes com as suas funções na igreja. Sempre aproveitou a proximidade que ele tem com a população diariamente para falar sobre Jesus. Ao abordar as pessoas, sempre atuou acima da rotina profissional. Procurava saber mais a respeito das pessoas e de que maneira podia ajudá-las. Mas os tempos mudaram e o novo chefe de polícia, que foi nomeado, mandou chamar Miguel para uma conversa. Subcomissário, eu mandei chamá-lo aqui para lhe avisar que agora vamos precisar dos seus serviços no sábado também. Eu sei que o senhor professa a religião adventista, que não trabalha no sábado, mas eu preciso que a partir deste sábado o senhor comece a trabalhar no departamento porque uma ordem administrativa interna foi feita pela liderança. E eu preciso que nos sábados o senhor esteja trabalhando aqui. Mas, chefe, lembra que eu falei na minha primeira entrevista que eu precisava somente de uma coisa? Que o senhor, por favor, me liberasse aos sábados, o sétimo dia, conforme diz o mandamento. Preste atenção, eu não entendo muito de religião, mas pelo pouco que eu sei, Jesus também trabalhava no sábado, fazia milagres, curava. E por que o senhor não pode trabalhar no sábado? Olha, chefe, perdão. Eu respeito a sua decisão e o que o senhor está me dizendo, mas eu preciso pensar e depois lhe aviso. O momento era decisivo para Miguel. Sua fé estava sendo colocada diante de uma grande prova. A decisão que deveria tomar afetaria não só a sua vida, mas também a vida da sua família, esposa e filho pequeno. Independente do que podia acontecer, Miguel tomou sua decisão. Já decidiu? Amanhã vamos à igreja. Aquela noite, sua família se reuniu perante o altar do Senhor, lugar onde diariamente faziam os cultos familiares, agradecendo a Deus pela vida e entregando em suas mãos todas as dificuldades que estavam passando. Na manhã seguinte,
Antes de sair para a igreja, o telefone de Miguel tocou novamente. Alô? Sim. Ok. Obrigado. Tchau, tchau. O que aconteceu? Não me diga que o teu chefe quer que você vá trabalhar hoje. Não, meu bem. Era um colega de trabalho. Me disse que ontem saiu uma transferência. Meu chefe já não é o delegado de polícia daqui. Verdade? É possível que muitas pessoas estejam vivendo a mesma situação de Miguel Martínez. Neste caso, o melhor que podemos fazer é ouvir o conselho bíblico que se encontra em Salmos 56:3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Que linda experiência do nosso irmão Miguel, na cidade de São Carlos, província de Mendonça, na Argentina. Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede. Olá, querido amigo, querido irmão, bom dia para você, feliz sábado, muito bem-vindo a esse estudo de hoje, que tem como título Estudo do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, a importância da temperança. Vamos fechar nossos olhos para falar com o Senhor. Grandioso eterno Pai, pedimos a Tua bênção sobre o estudo da Tua palavra, sobre cada lar, Senhor, sobre cada família, que a Tua palavra possa trazer esperança, possa trazer reavivamento, possa trazer paz a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Dá-nos a Tua bênção, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, verso 22, Paulo está escrevendo à igreja e ele vai falar sobre os frutos do Espírito. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a palavra do Senhor diz: contra estas coisas não há lei. E uma palavra que eu gostaria de destacar, que vai aparecer aí no slide, é domínio próprio, que tem tudo a ver com temperança, que é sinônimo de você dominar a sua mente, consequentemente dominar o seu corpo, você ter moderação, né, na questão física, emocional e espiritual. E o que a Bíblia fala sobre saúde? Qual o conselho que a palavra do Senhor ela nos dá? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15. Nós iremos ler aí Êxodo 15, verso 25 e 26. Olha o que o Senhor falou ao povo de Israel. Êxodo 15, verso 25 e 26. A palavra do Senhor diz assim: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, querido, para contextualizar, o povo de Israel estava no deserto. O povo de Israel estava com sede, muita sede. E eles viram uma fonte
de água e eles foram beber, só que aquelas águas eram amargas. Aquelas águas não serviam para o consumo humano. E naquele momento, o Senhor fala para Moisés, fala com Moisés, né? E o Senhor mostrou uma árvore. Moisés pegou aquela árvore, cortou, jogou ali alguns galhos naquela água e a água se tornou pronta para o consumo humano. Toda a amargura da água saiu e ela se tornou potável, prontinha para ser ali ingerida. Muito bem. E a promessa que Deus deu aos filhos de Israel, ele disse: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês derem atenção às minhas palavras, guardarem os meus mandamentos, estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Então, o conselho do Senhor, o desejo do Senhor para o povo de Israel é que se eles guardassem as leis do Senhor, as leis físicas, as leis morais, as leis espirituais, né, e as leis de saúde aqui, o povo não iria ter enfermidade. E eu convido você a acompanhar a leitura no capítulo 16. A palavra do Senhor vem falando o seguinte, capítulo 16, Êxodo 16, verso 3 e verso 4. Olha o que diz. Êxodo 16, verso 3 e 4. E disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. O povo estava com fome, o povo estava andando no deserto, Deus já havia suprido a sede deles, já havia saciado a sede, e agora eles reclamam que Deus havia tirado eles do Egito, do meio das panelas de carne, com muito alimento, para levar para um deserto, e eles estavam dizendo que estavam ali agora com fome, e que Deus havia levado o povo de Israel para o Egito, para que eles morressem, para que levassem o povo de Israel para o deserto, na verdade, para que eles morressem de fome. Mas, queridos, Deus ali agora, ele faz outra promessa para o povo de Israel. No verso 5, na verdade, verso 4, a palavra de Deus diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que eu vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Mais uma vez o Senhor requer do povo atenção à sua lei, atenção aos estatutos. E a promessa de Deus é que ele derramaria pão do céu sobre o deserto, para que o povo de Israel entendesse que Deus é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que cuida do seu povo, que quer o bem-estar do seu povo. Então, ouvir a voz de Deus, estar atento às leis do Senhor, é sinônimo que você colherá as bênçãos vindas do céu. O povo de Israel estava no deserto e Deus estava derramando sobre eles a promessa de pão espiritual, pão material também. Eles seriam ricamente alimentados com o pão do céu. Muito bem. Outra lição que nós tiramos é que no verso 35 desse mesmo capítulo, acompanha aí, capítulo 16, verso 35, diz assim: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã.
Então, o alimento do povo de Israel no deserto foi basicamente o pão, o maná, o alimento dos anjos, o pão dos anjos. Deus providenciou para o povo de Israel. A gente vê claramente que Deus tem um ideal para a alimentação do ser humano. Esse ideal, ele deixa claro lá em Gênesis, que seriam as sementes, seriam os frutos, seriam os cereais. E agora o povo passa pelo Egito e o povo agora perdeu o costume. Lógico, os anos foram passando, as gerações depois de Adão, eles foram perdendo o costume, o cuidado com a temperança e o cuidado com a alimentação. E agora Deus resolve ensinar o seu povo de uma maneira didática, de uma maneira prática no deserto. Voltar, chamar a atenção para que o povo pudesse voltar à alimentação original. Então ele providencia o maná como alimento base para o povo de Israel. E continuando, o nosso estudo agora tem a primeira citação, né, do livro Conselhos, né, sobre regime alimentar. Olha só esse texto. Ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afeta a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. Ou seja, o nosso corpo, ele é composto, como havia dito, pela natureza física, moral e espiritual. Mas a natureza física e a natureza moral estão intimamente ligados e influenciam. Se o seu corpo está bem, a sua mente também estará bem. Se o seu corpo apresenta estar doente, vai afetar a sua mente. Nós vemos isso, algumas pessoas são diagnosticadas com alguma doença e quando elas se rendem, o psicológico, a doença começa a avançar de uma maneira terrível, né? Então, ela está dizendo aí que ninguém professe piedade, né? Haja com indiferença. Não tem nada a ver, eu não preciso cuidar do meu corpo. A minha mente já está bem, mas eu não preciso cuidar da minha saúde, né? Não é por aí. Olha só a outra citação. A transgressão da lei física é a transgressão da lei de Deus. Nosso Criador Jesus Cristo, Ele é o autor do nosso ser. Criou a estrutura humana, é o autor das leis físicas, assim como é o autor da lei moral. E o ser humano que se descuida, que descura dos hábitos e práticas atinentes à sua saúde e vida física, peca contra Deus. Muitos que professam amar a Jesus Cristo não mostram devida reverência e respeito por aquele que deu sua vida para salvá-los da morte eterna. O Senhor não é reverenciado, nem respeitado, nem reconhecido. Isto é evidente pelo dano causado a seus próprios corpos em violação das leis do seu ser. Está aí escrito no manuscrito 49, foi escrito no ano de 1897. Olha outro trecho. A contínua transgressão das leis da natureza é uma contínua transgressão da lei de Deus. Olha, se você se atentar ao livro que nós lemos aí, Êxodo 16, né, o verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que ponha à prova se anda na minha lei. Então o estatuto do Senhor sobre a saúde fazia parte também da lei de Deus para o homem. É uma lei, né? Aprender a cuidar do seu corpo, ter respeito pelo seu corpo, respeitar a sua saúde, respeitar os limites do seu corpo. É uma lei. E a mesma lei moral, ela está em pé de igualdade com a lei, as leis de saúde. Muito bem. Outro trecho importante está assim, ó. Excessiva tolerância no comer, no beber, no dormir ou contemplar
é pecado. A ação saudável e harmoniosa de todas as faculdades do corpo, da mente, resultam em felicidade. E quanto mais elevadas e refinadas as faculdades, mais pura e perfeita a felicidade. Testemunhos para a Igreja, né? Está aí, foi escrito no ano de 1880. Deus anota o pecado da condescendência, ou seja, a gente precisa ter um equilíbrio. Temperança é isso, ter um equilíbrio na questão alimentar, né, na questão do beber, na questão do dormir, né, tudo temos que fazer com equilíbrio. Grande parte das enfermidades que afligem a família humana resulta dos seus próprios hábitos errôneos, maus hábitos, em virtude de sua voluntária ignorância ou do menosprezo pela luz que Deus tem dado. Em relação às leis do seu ser, não nos é possível glorificar a Deus enquanto vivemos em violação das leis da vida. Não é possível ao coração manter-se consagrado a Deus enquanto se tolera concupiscência do apetite, ou seja, a paixão pelo apetite. Comer demasiadamente é pecado. A gente vê o pecado da glutonaria. Você tem que aprender a dominar o nosso apetite. Nós temos que aprender a dominar, as nossas paixões, as nossas tendências, a exagerar, a comer demais, a saber que aquele alimento ali não faz bem para o seu corpo, para a sua saúde. A gente teima em comer, e o Senhor vem advertindo, e dizendo que grande parte de todas as enfermidades humanas resulta de hábitos errôneos. Você sabe que aquilo não te faz bem e você insiste em comer, insiste em beber e não cuida do seu corpo. Olha o trecho que tem em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. O apóstolo Paulo diz assim: mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele menciona os frutos do Espírito, entre os quais está a temperança. Os que são de Cristo crucificaram a carne com seus vícios. Então o apóstolo Paulo lutava todos os dias. Ele usa a expressão: eu esmurro o meu corpo, ou seja, ele lutava contra a sua própria natureza, contra os seus desejos, que eram pecaminosos, mas ele conseguia dominar. Lembra lá de Gálatas 5:22, que o domínio próprio é um dos frutos do Espírito, que nós temos que procurar ter o domínio próprio, dominar, a nossa mente, colocar nas mãos do Senhor e pedir a ajuda do céu para que nós possamos ter domínio sobre o nosso pensamento, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações. E ela vem falando aqui, meu irmão e minha irmã, tendes uma obra a fazer que ninguém pode fazer por vós. Despertai da vossa letargia, despertai do vosso sono, e Cristo vos dará vida. Mudai vosso modo de viver, de comer e de beber, e vosso sistema de trabalho. Enquanto continuardes no caminho que tendes seguido por anos, nada podereis discernir com clareza coisas eternas e sagradas. Vossas sensibilidades estão embotadas e o vosso intelecto obscurecido. Não tendes estado a crescer em graça e no conhecimento da verdade, como é vosso privilégio. Não tendes crescido em espírito, mas aumentado em trevas. Misericórdia. Queridos, é muito importante. Ela faz um apelo, a profetisa do Senhor, ela faz um apelo: mudai o vosso modo de viver, de comer e o vosso trabalho. Nós temos que aprender a valorizar mais os alimentos naturais, aqueles que não têm contraindicação, aqueles que são saudáveis, para que o nosso corpo esteja saudável, para que nós possamos ter a nossa mente desembotada, porque quando comemos aquilo que não deveríamos comer, a nossa mente fica embotada, a gente para orar e você não consegue focar na oração,
a gente acaba cochilando. Quantas vezes você vai orar e você acaba tentando lutar contra o seu pensamento, porque o seu pensamento foge, às vezes você começa a oração, se perde na oração, volta de novo. Por quê? Porque a nossa mente está embotada e ela precisa ser esclarecida, precisa, de uma alimentação saudável para que ela possa estar apta a ter um canal liberado para a ação do Espírito Santo. E ela vem advertindo: manteiga e carne são estimulantes. Isto tem danificado o estômago, pervertido o gosto. Os nervos sensitivos do cérebro são insensibilizados e o apetite animal fortalecido às expensas das faculdades morais e intelectuais. Essas elevadas faculdades de função controladora têm sido enfraquecidas de maneira que as coisas eternas não têm sido discernidas. A paralisia tem entorpecido o que é espiritual e devocional. Satanás tem triunfado por ver quão facilmente pode ele vencer pelo apetite e controlar homens e mulheres de inteligência, destinados pelo Criador para fazer uma boa e grande obra. Testemunhos para a igreja. Então, queridos, ela vem advertindo sobre a manteiga e a carne, que são substâncias que acabam sendo muito estimulantes e que acabam pervertendo o nosso estômago, pervertendo o nosso gosto, mudando, alterando a nossa faculdade mental. E eu ouvi uma frase interessante: o único órgão que consegue manipular o cérebro é o estômago. Porque a gente às vezes acaba comendo aquilo que não deveria, sabemos que faz mal, que é prejudicial, e vem o pensamento: não, eu tenho que comer, e o cérebro acaba sendo manipulado pelo estômago. Então nós temos que cuidar. E ela vem falando ali sobre a manteiga e vem falando sobre a carne, isso no ano de 1870. O Senhor já vem falando para o seu povo: muda a sua alimentação, deixe os alimentos de origem animal de lado e procure viver uma alimentação saudável, natural. E a gente vem aqui, a intemperança no comer, mesmo de comida saudável, exercerá debilitante influência sobre o organismo, embotando as mais vivas e santas emoções. E eu gostaria que você lesse o último texto que está no na Epístola de 3 João, capítulo 1, verso 2, a Epístola de 3 João, na terceira carta aí do apóstolo João. Muito bem. A segunda epístola está bem próxima aí de Judas. Terceira epístola de João, capítulo 1, só tem um capítulo na verdade, verso 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha, o desejo de Deus é que nós sejamos prósperos e tenhamos saúde. Para sermos prósperos e termos saúde, precisamos obedecer às leis. Precisamos obedecer os estatutos que o Senhor deixou. Precisamos ter uma alimentação saudável. Não é fácil. Mas nós precisamos orar ao Senhor. Para que haja um revivamento, uma reforma espiritual, a mensagem de saúde está ligada. A mensagem que temos do terceiro anjo inclui também o regime alimentar. E nesses últimos dias nós precisamos estar nos preparando.
Eu preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi. Ei, Deus, sei que não sou digno do teu amor, e mesmo assim sempre onde estou me redimes e me chamas como filho teu. Em minhas vergonhas és meu defensor, és meu refúgio nas tempestades. Me ensina, Deus, Senhor, eu quero te agradar, que com tua inspiração eu possa viver mais perto do teu coração. Ei, Deus, eu preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi. Ei, Deus, sei que não sou digno do teu amor, e mesmo assim sempre